Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de História. Meus amores, abram o livro de vocês de História na página 72. Hoje vamos dar início ao nosso quarto bimestre. Crianças, o nosso conteúdo hoje é sobre a família real no Brasil, quando a família real chegou aqui no nosso país. Aqui também vamos ver sobre o bloqueio continental. Observem essa imagem, tá? Esse quadro ele foi pintado, por Jacques Louis David. A tia vai fazer a leitura, meus amores. É preciso que vocês tenham bastante atenção. Vamos lá. É preciso compreender alguns fatos que aconteceram na Europa e que fizeram com que o Brasil se tornasse um império. No final do século XVIII, a Europa tinha duas grandes nações. Crianças, naquela época tinha dois países, que eram as duas grandes nações, que eram a Inglaterra e a França. Eles disputavam naquela época o domínio e o poder na Europa e nas colônias na África, América e Ásia. Na Inglaterra, meus amores, acontecia naquela época a Revolução Industrial. Esse país se tornava uma grande potência econômica por meio do comércio dos produtos que eles fabricavam naquela época. E também eles detinham de um grande poder náutico. Ok, crianças? Então, aí na Inglaterra acontecia a Revolução Industrial, Ele era um país de grande potência, porque eles mesmos fabricavam seus produtos e eles vendiam bastante naquela época. E também eles detinham aí de um grande poder náutico, Eles tinham aí, uma grande, vários barcos, várias embarcações que ficavam aí, nos mares, Eles tinham aí, como fala, navegação marítima. Eles tinham poder da navegação marítima, porque eles tinham várias embarcações naquela época. Então, vocês vejam aí a parte principal na Inglaterra, é que acontecia a Revolução Industrial. Já na França, como aí mesmo fala, havia acontecido a Revolução Francesa. À frente, crianças, do governo aí na França, tinha o governo que era Napoleão Bonaparte, que vinha conquistando territórios em toda a Europa. Nessa época, meus amores, os países europeus eram obrigados a escolher se eles estavam do lado da Inglaterra ou da França. Por causa da briga entre essas duas grandes nações, Napoleão decretou o bloqueio continental, que era o bloqueio dos portos dos países aliados à França, a entrada dos produtos ingleses, Com essa medida, Napoleão queria enfraquecer a Inglaterra, porque ela não teria como vender os seus produtos que fabricava. Meus amores, a tia Nova vai explicar esse parágrafo para vocês entenderem, Como aqui mesmo falou, Na França acontecia a Revolução Francesa, na Inglaterra acontecia a Revolução Industrial. Esses dois países aí, eles disputavam, para ver quem tinha mais poder naquela época. À frente do governo aí da França, você viu que tinha quem? Napoleão Bonaparte. E ele já vinha aí conquistando vários territórios aí na Europa, ok? E nessa época também, crianças, os países, eles eram obrigados, Obrigados a escolher. Ou eles ficavam do lado da França ou da Inglaterra, E por causa, dessa briga, Napoleão resolveu decretar o bloqueio continental. Olha como é que ele foi esperto. Ele inventou, ele decretou esse bloqueio continental. O que quer dizer esse bloqueio continental? Que era o bloqueio dos portos dos países aliados à França, a entrada dos produtos ingleses. O que é isso? Ele proibia, O quê? Que em outros países entrassem os produtos ingleses, principalmente aqueles países que eram aliados à França. Eles não iam mais receber, os produtos ingleses. Quer dizer, os ingleses, a Inglaterra não poderia mais vender os seus produtos a outros países.
principalmente para os países que eram aliados à França. Isso aí foi uma forma que Bonaparte achou de enfraquecer, tá, a Inglaterra, porque se ele deixasse de vender os seus produtos, ele ia ficar cada vez, né, mais fraco, mais pobre. Agora a tia vai continuar a leitura. Espero que vocês tenham entendido o que a tia explicou. Naquela época, criança, Portugal, tá, tentou ficar neutro nesse conflito. Ele não queria se meter, né, nessa briga. Ele queria ficar neutro. Mas, por que ele queria ficar neutro? Aqui fala, embora ele dependesse do dinheiro inglês, tá? Porque naquela época Portugal dependia muito dos ingleses, tá? Ele devia muito favor e ele dependia também do dinheiro deles. Por isso que o rei de Portugal, ele não queria se meter, ele queria ficar neutro. Mas, crianças, Napoleão, naquela época, já tinha tirado até a coroa da Espanha, tá? Ele já tinha dominado lá o rei da Espanha, tirou a coroa do rei. E o que ele fazia? Ele seguia para Portugal. Ele também queria obrigar, né, Dom João a cumprir o bloqueio continental. Aí o que Dom João teria que fazer? Proibir a entrada dos produtos ingleses em Portugal. E Dom João não podia fazer isso. Ele devia muitos favores aos ingleses, não é mesmo? Né? E ele dependia também do dinheiro dos ingleses. Tá bom? Sabendo que Napoleão estava a caminho de Portugal, os governantes e nobres portugueses não tinham outra escolha. Precisava fugir para o Brasil. A fuga foi feita sob a proteção da Inglaterra. Foi a marinha mercante inglesa que trouxe a família real portuguesa para o Brasil. Tá, crianças? Como Dom João soube que, né, ele já estava sabendo que Napoleão estava indo para Portugal para obrigar a Dom João, né, a fechar os portos para os ingleses, aí ele falou, a solução é eu fugir, eu vou para o Brasil. Com isso, ele arrumou toda a sua corte, a sua família real, e eles, foram para o Brasil, fugiram para o Brasil, tá? E toda essa fuga, toda essa vinda deles para cá, foi protegida, tá? Através da Inglaterra, tá? Foi a marinha mercante inglesa que trouxe a família real portuguesa para o Brasil. E aí, meus amores, agora vocês estão sabendo? Como que a família real veio parar aqui no nosso Brasil? Foi fugindo, né, de Napoleão Bonaparte, tá? Que queria que os portugueses fechassem os portos, né, do país para os ingleses, para que os ingleses não conseguissem vender seus produtos lá em Portugal. Vamos dar continuidade. Dom João, em troca do favor da proteção inglesa, abriu os portos brasileiros para os produtos ingleses. Por meio desses portos, as mercadorias inglesas puderam chegar à região da América do Sul, tá, crianças? Entenderam aí, tá? Então, Dom João, em troca do favor, devia mais um favor aí para os ingleses, né? Ele abriu os portos brasileiros, quer dizer que os ingleses agora poderiam vender os seus produtos aqui, né? No nosso Brasil, tá bom? Então agora nós vamos dar continuidade, aí temos mais um subtítulo. Quais foram os acontecimentos ocorridos, né, com a chegada da família real aqui no Brasil? Nós vamos ver aí agora sobre isso aí. Com a chegada da família real ao Brasil, em 1808, a vida na colônia se transformou. Novos órgãos e instituições foram criados. A vida cultural passou a contar com a presença de artistas e bibliotecas. Escolas foram fundadas e etc. Olha só como melhorou, né, crianças, essa vida, né, aqui no nosso Brasil, com a chegada da família real. Eles transformaram várias coisas, olha, eles fizeram órgãos, instituições também foram criadas, escolas, tá? A vida cultural também melhorou, porque teve a presença de alguns artistas, fundou a biblioteca. Então, a nossa colônia, né, se transformou. Entretanto, meus amores, o povo português não estava muito satisfeito com a permanência da família real no Brasil, não, tá? O acordo entre o rei de Portugal e a Inglaterra
prejudicava os comerciantes portugueses, já que os produtos ingleses podiam entrar no Brasil. Isso significava que a vantagem comercial que os portugueses tinham de vender, que os portugueses tinham de apenas eles poderem mandar os produtos para o Brasil, estava sendo compartilhada com os ingleses, porque naquela época só os portugueses mandavam produtos para cá. Agora, a partir daí, os ingleses também teriam esse direito, porque Dom João abriu os portos para ele também. Por isso, os portugueses ficaram aí bravos. O sentimento para os portugueses era de que os papéis foram invertidos. Portugal havia se transformado na colônia. Em 1815, o Brasil foi elevado à posição de reino unido a Portugal. Com isso, o Brasil deixou oficialmente de ser colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal por laço de amizades. Daí em diante, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias, tá, crianças? Ok? A partir daí, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Vamos continuar agora na página 73. Na página 73 aí, meus amores, a tia vai fazer a leitura e vai explicando. Em 1812, tá? Entre 1812 e 1815, Napoleão Bonaparte sofreu sucessivas derrotas na Europa e foi exilado, tá? Então ele teve várias derrotas aí e com isso ele foi expulso do seu país, tá? Com a derrota de Napoleão, os portugueses pensaram que a família real retornaria, a Portugal e que as coisas voltariam a ser como antes, mas o rei não demonstrou qualquer interesse em voltar, crianças. Ele resolveu ficar aqui mesmo, tá? Ao mesmo tempo, muitos domínios de Portugal nas Américas deixavam de ser colônia e passavam a ser reino, inclusive o Brasil. Em nossas terras, naquela época, explodiram algumas revoltas, crianças, como a revolta dos alfaiates, que aconteceu na Bahia, e a Revolução de 1817, que aconteceu em Pernambuco. Então, como quando Napoleão Bonaparte foi expulso, porque ele sofreu várias derrotas, os portugueses pensaram que a família real voltasse, para Portugal, mas o rei não quis voltar, nem pensou nisso, tá, meus amores? Nem pensou em voltar para o seu país, não. E também aqui, como a tia Nova já leu, nessa mesma época, ao mesmo tempo, muitos domínios de Portugal nas Américas deixavam de ser colônia e passaram a ser o reino, inclusive o Brasil. E também aconteceram aí várias revoltas, revolta dos alfaiates, que aconteceu na Bahia, e a Revolução de 1817, que aconteceu em Pernambuco. Agora nós vamos finalizar aí o nosso texto. Observem essa imagem dessas revoluções da época. Ambas as revoltas aconteceram por causa das míseras condições em que o governo deixava a população, tá? A insatisfação do povo com o governo português levava as pessoas a acreditarem que as coisas poderiam melhorar se estivessem livres, e independentes dos portugueses. Quer dizer, tá? Por que estava acontecendo essas revoltas, meus amores? Porque as pessoas estavam revoltadas, com o governo do Dom João. Ele não estava cuidando, ele não estava governando o nosso Brasil naquela época de uma forma satisfatória. As pessoas estavam em míseras condições, estavam sofrendo. Com isso, a população foi se revoltando. Por isso que foi se originando aí várias revoltas, tá? Assim, existiam pessoas que no Brasil queriam expulsar a família real. E em Portugal eles queriam seu retorno. Olha que engraçado, crianças. Portugal queria que a família real voltasse para Portugal, enquanto aqui no Brasil várias pessoas queriam expulsar a família real. Dom João conseguiu controlar as revoltas por meio de violenta repressão. Dessa forma, ele impedia, que o Império Português caísse, tá? Como ele conseguiu controlar essas revoltas,
também aí ele impediu, né, que o Império Português caísse, tá? Pouco tempo depois começou uma revolta na cidade do Porto, em Portugal. Os revolucionários exigiam o retorno de Dom João e que ele jurasse seu compromisso com Portugal. Em 1818, após a morte da rainha Dona Maria I, Dom João foi coroado rei de Portugal com o título de Dom João VI. Em 1821, ele retornou a Portugal e o governo do Brasil foi entregue a seu filho, Dom Pedro I, como regente. E o regente poderia tomar qualquer decisão, portanto, ele governava o Brasil. Tá, meus amores? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. A tia Nalva deu a explicação aqui, tá? Mas dessa parte aí, sobre a vinda da família real para o nosso Brasil. Ok, crianças? Vocês viram aqui, ó, nessas últimas partes que a tia Nalva leu, tá? Que com essa revolta que aconteceu aqui na cidade do Porto, em Portugal, tá? Os revolucionários exigiram a presença, né, de Dom João lá. E ele teve que voltar para Portugal, tá? Ele teve que jurar o seu compromisso com Portugal. Ele voltou para lá. Como ele voltou para lá, depois aqui que aconteceu a morte, né, da rainha de Dona Maria I, ele foi obrigado a voltar aqui nesse ano de 1818. Aí sim ele voltou mesmo para Portugal. Aí ele foi coroado rei de Portugal com o título de Dom João VI. E em 1821, quando ele voltou mesmo lá, definitivamente para Portugal, ele deixou aqui no Brasil quem? O seu filho, né, para continuar a governar o nosso país, Dom Pedro I, tá? Que foi o regente aí. E esse regente, ele poderia tomar qualquer decisão, tá? Porque ele ficou governando o nosso Brasil. Ok, crianças? Então, a tia Nalva hoje nessa parte aqui, a tia não terminou ainda, tá? A tia Nalva só fez a explicação do conteúdo, leu aqui com vocês, fez a explicação. Se você quiser dar uma paradinha no vídeo agora, ler novamente um texto para você entender melhor, você pode, tá? A tia Nalva vai continuar a aula agora, lá no quadro, tá, meus amores? Onde nós vamos estar aí fazendo as atividades da página, tá? 74 e da página, não, dessa página 73, a metade da página 73 e também a página 74, ok? Então, vão pegando aí o lápis e a borracha, que nós vamos fazer a atividade juntinhos. Meus amores, agora que a tia Nalva fez a explicação do conteúdo no livro, nós vamos fazer a atividade juntinhos aí, na página 73 e 74. Número 1, marca a alternativa certa. Letra A. Os países que disputavam o domínio de algumas colônias eram... Quais eram os dois países, hein? Que disputavam aí, né, o domínio de algumas colônias? Eram Itália e Alemanha, Rússia e Polônia, ou Inglaterra e França? Quais eram aqueles dois países que estavam lá naquela briga, naquela disputa? Inglaterra e França, tá bom? Dando continuidade na letra B. Continentes que despertavam interesse para a Inglaterra e para a França. Quais eram os três continentes aí que tinha? 3 não, né? 4. Fala. Vamos lá. África, América, Ásia e Europa. África e Europa. Ou América, Europa e África. Quais eram? Era a letra, é o primeiro círculo, tá? Você tem que marcar, ó. África, América, Ásia e Europa, tá? Eram esses, marcam os X no primeiro círculozinho. Na letra C, revolução que ocorreu na Inglaterra no final do século XVIII, hein? Qual foi a revolução que aconteceu aí na Inglaterra? Revolução econômica, revolução industrial ou revolução náutica? Revolução industrial, tá? No meio aí, ó. O círculozinho do meio foi a Revolução Industrial. Agora, número 2. Em troca do favor da proteção da marinha mercante inglesa, o que Dom João fez como retribuição aí, hein, para os ingleses? No primeiro quadrado, o que está falando? Ofereceu uma grande festa aos ingleses? Não. Abriu os portos brasileiros
bloqueou os portos para os franceses? Não. A do meio, né? Ele abriu os portos brasileiros aos produtos ingleses. Então, a do meio. Ok, meus amores? Agora nós vamos para a página 74. Vamos lá. Encontre no diagrama o complemento das alternativas a seguir. Nós vamos completar as frases e depois nós vamos colocar, né, marcar no diagrama as palavras que nós completamos aí a frase. Ok? Então vamos lá. A primeira frase, na letra A. O acordo entre Portugal e a Inglaterra prejudicava os portugueses. Esse acordo que teve entre os portugueses e a Inglaterra, né? Sobre abrir lá os portos para os ingleses aqui no Brasil, prejudicou quem, hein? Quem ficou aí revoltado com essa abertura desses portos? Foram os comerciantes, tá, crianças? Então, na letra A, você vai colocar aí, ó, comerciantes. Comerciantes. Então, você coloca aí na letra A, os comerciantes. E, ao mesmo tempo, você vai lá no seu diagrama, meus amores, e procura também a palavra comerciantes, tá bom? No seu diagrama em cima. Agora vamos lá na letra B. Com a derrota de, os portugueses pensaram que A retornaria a Portugal. E aí? Foi a revolta de quem que aconteceu naquela época? A derrota, né? Desculpa. Com a derrota de Napoleão. Lembra que ele teve várias derrotas? Então, com a derrota de Napoleão, na letra B, ó, a primeira aí você vai completar. Napoleão. Com a derrota de Napoleão, os portugueses pensaram que a família real retornaria a Portugal. Então, família real, ó, na letra B ainda, família real voltasse a Portugal. E aí, a família real voltou? Não, né? O rei nem pensou em voltar, tá? Ok? Então, agora você vai lá no diagrama, procura a palavra Napoleão e procura também a palavra família real. Por favor, tá? Procurem, tá, crianças? A palavra Napoleão e família real. Letra C agora. Dom João conseguiu controlar as por meio de uma violenta, de acordo com o texto lá, ó. Dom João conseguiu controlar as revoltas. Revoltas. Separa, deixa eu te arrumar a letra E aqui. Revoltas. Por meio de uma violenta repressão, tá? Então, a última palavra que você vai completar na letra C é repressão. Então, você vai procurar agora no diagrama a palavra revoltas e repressão, tá? Então, a frase ficou: Dom João conseguiu controlar as revoltas por meio de violenta repressão. E a letra D? Em seguida, iniciou-se uma revolta na cidade do Porto, não foi? Em Portugal. Uma revolta na cidade de Porto, em Portugal. Então, você vai procurar a palavra Porto também no diagrama, tá bom, meus amores? Então, todas essas palavras aqui, ó, que a tia escreveu, você vai procurar no diagrama aí acima, tá bom? Ok? Então, vai ser comerciantes, Napoleão, família real, revoltas, repressão e Porto. A tia Laura vai mostrar para vocês aí, para vocês verem como é que vai ficar no livro de vocês, tá bom? Observem aí o diagrama, como vai ficar no livro de vocês. Deu para ver direitinho? Tá bom? Então vamos continuar. Agora vamos lá. Número 4. Número 4, a tia só vai marcar o X aqui, tá? Marque o complemento correto das frases a seguir. Letra A. Existiam pessoas no Brasil que, no primeiro círculo, queriam expulsar a família real ou queriam o retorno da família real? Queriam expulsar, né?
Eles queriam expulsar a família real. Marca um X no primeiro círculo. Letra B. Existiam pessoas em Portugal que queriam o quê? As pessoas lá de Portugal, o que eles queriam? Que eles queriam expulsar a família real ou eles queriam o retorno da família real? Eles queriam que a família real retornasse a Portugal. Então, na letra B vai ser o segundo círculo, tá? Eles queriam, né, que a família real voltasse para lá, para Portugal. Letra C. Com a revolta na cidade do Porto, Dom João, tá? Depois que teve aquela revolta lá na cidade do Porto, o que Dom João fez, hein? Permaneceu no Brasil ou retornou a Portugal? Ele teve que retornar a Portugal, não é mesmo, meus amores? Então, aqui, ó, é a segunda também, o segundo círculo. Ele retornou a Portugal. Letra D. Em relação ao domínio português, o Brasil estava livre ou não estava livre? Não estava livre, tá? Ele não estava livre. Por quê? Porque o príncipe regente ficou aqui, não ficou? Dom Pedro ficou aqui comandando o Brasil, mas ele não comandava sozinho. Ele também precisava da autorização do seu pai, do rei Dom João, tá bom? Então não ficou livre, tá? Na letra D, o segundo círculo. E a letra E, Dom Pedro I ficou no Brasil como regente ou acompanhou Dom João a Portugal? Ficou no Brasil, né? Como regente. Então é a primeira aí. Ok, crianças? Entenderam tudo? Foi tranquilo, não foi a atividade? Depois da leitura, né, que a tia Nalva fez. Se vocês prestaram atenção na leitura, vocês conseguiram fazer a atividade como a tia Nalva explicou aqui. Foi bem fácil, tá? É super interessante, né, saber a história do nosso país. Como ocorreu aí a vinda, né, dos portugueses para o Brasil, da família real, né, para o Brasil. Por que eles vieram mesmo para o Brasil, hein? Eles vieram fugindo de quem, hein? De Napoleão Bonaparte, né? Porque ele queria o quê? Que Dom João, né, proibisse a entrada dos produtos ingleses em Portugal. E Dom João não podia fazer isso, né? Porque ele tinha aí um comércio com os ingleses e ele também devia alguns favores aos ingleses. Por isso que Dom João resolveu vir para o Brasil junto com sua família, tá, meus amores? E com isso ele ficou aqui, ó, morando muito tempo aqui no nosso país. Ele só fez coisa boa? Fez! Ele abriu escolas, né? Ele abriu algumas instituições aqui no nosso país. Veio vários artistas também trabalhar aqui no nosso país. Fez várias melhorias. Mas com o tempo, as pessoas não foram mais gostando aí do governo dele. Por quê? O que acontecia naquela época? Ele também tirava, né, naquela época, como ele governava o nosso Brasil, ele pegava os melhores produtos e mandava para Portugal. E aqui no Brasil só ficava aqueles produtos de segunda linha, né? E com isso a população brasileira foi se revoltando com o governo dele, porque Dom João estava deixando a população com péssimas condições de vida. Aí foi aonde foi acontecendo aquelas revoltas que nós vimos lá, tá? E tudo isso foi acontecendo aí na nossa história do nosso Brasil. Como a tia Nalva já explicou aqui, fizemos a atividade, espero que vocês tenham gostado, hein? E por que Dom João mesmo teve que voltar, hein, para Portugal? Devido a quê? Como nós vimos aqui, né? Devido a revolta que teve lá em Portugal, né? Na cidade de Porto. Por isso que ele teve que voltar para Portugal. E também teve outra coisa que aconteceu. A sua mãe, né, morreu, não foi? A rainha, né, Dona Maria I, ela morreu. Aí assim ele teve mesmo que voltar, porque ele teve que assumir o trono lá, tá? E ele foi coroado como rei, né, Dom João VI. Aí ele ficou lá em Portugal comandando. Mas ele foi embora, levou toda a sua família? Não. Quem ele deixou aqui no Brasil? O seu filho, Dom Pedro I. E ele ficou aqui como regente, tá? Ele comandava aqui, só que ele não mandava sozinho. Ele precisava da autorização do rei de Portugal. Tudo que fazia aqui
precisava da autorização do rei. Se o rei não autorizasse, ele não podia fazer nada sozinho. Tá bom, crianças? Tá? Aí na próxima aula, depois que nós terminarmos a atividade do reforço, da apostila, nós vamos dar continuidade, tá, ao nosso próximo texto, que já vai falar sobre a independência do Brasil, quando o Brasil se tornou independente. Porque nessa época o nosso Brasil ainda não era independente. Tá bom, crianças? Ok? Agora a tia Laura vai deixar aí um dever de casa, hein? Olhem na página 75 do seu livro. 75, você tem um dever de casa que eu vou anotar aqui. Tia Laura vai anotar o que dever. Dever de casa. Livro. Só uma página, tá? 75. A tia já vai explicar o dever. Então, o dever de casa aí é na página 75. É bem fácil, eu vou explicar para vocês. Olha só. Observe o mapa do Brasil. Pinte os locais onde ocorreram as revoltas durante a permanência da família real no Brasil. E escreva os respectivos nomes, tá? Então, crianças, durante a permanência da família real aqui no nosso país, teve duas revoltas. Aonde que aconteceu essas revoltas, hein? Vocês vão pintar, tá? Aí no mapa, a tia Nalva falou, hein? Vocês vão procurar lá no texto novamente onde aconteceu essas revoltas e vão me pintar com a tia Nalva aí no mapa, ok? E depois vão escrever o nome dessas revoltas aí embaixo. Você tem 2 espaços para escrever o nome dessas revoltas. Vocês lembram, hein? Vou falar, hein? Vou dar uma dica. A primeira revolta foi a revolta dos alfaiates. Só não vou falar o local, hein? Vocês vão descobrir. E a segunda revolta foi a Revolução de 1817, tá? Aí vocês vão descobrir o local onde aconteceu essas revoltas e vão pintar no mapa, tá bom, crianças? Tem mais uma atividade aí, ó. Número 6. Que causas contribuíram para ambas as revoltas, hein? Por que aconteceu essas revoltas? Ainda agora há pouco eu falei, né? Por que a população se revoltou com o reinado de Dom João? Tá bom, crianças? Então fica aí essa atividade para casa. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Quando fala isso da história do nosso país, é bom, tá? Ter esse conhecimento, ok, meus amores? Então, beijos aí no coração, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, onde a tia vai fazer a correção desse dever, tá bom? Tchau!